Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Antônio, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, e neste vídeo eu irei falar sobre séries numéricas. Vou começar pela definição. Nós vamos chamar de série numérica, ou simplesmente de série, qualquer soma infinita da seguinte forma: A1 mais A2 mais A3 mais A4, assim por diante, até o enésimo termo, AN, mais reticências, né? Então a gente está pegando uma sequência infinita, cujo termo geral é AN, estamos somando os infinitos termos dessa sequência, né, que é A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5, assim por diante. Nós podemos representar esse somatório, né, essa soma infinita, de uma forma mais compacta, como está representada aqui do lado direito da equação 1. Aqui a gente tem o somatório dos termos AN, com N variando de 1 até mais infinito. Observem que, como a gente está tratando de uma soma infinita, não é possível calcular essa soma no sentido literal. Então, para que a gente possa analisar essa série, né, verificar se ela vai convergir, se ela vai ser igual ao número ou não, né, a gente vai utilizar um processo de limite. Para isso, a gente precisa da seguinte definição. Dado uma série cujo termo geral é a n, nós vamos definir a sequência Sn das suas somas parciais como sendo a seguinte sequência. O primeiro termo da sequência das somas parciais vai ser chamado de S1 e é dado pelo primeiro termo A1 da soma. O S2 vai ser dado pela soma dos dois primeiros termos, né, A1 mais A2. O S3 a gente vai considerar a soma dos três primeiros termos do somatório AN, né? A1 mais A2 mais A3. O S4 a gente vai considerar a soma dos quatro primeiros termos e assim por diante. Ou seja, o nosso enésimo termo da sequência das somas parciais da série cujo termo geral é a n, vai ser dado pela soma dos n primeiros termos da sequência AN. Bom? Então, com isso, a gente vai definir o seguinte: a gente vai dizer que a nossa série, cujo termo geral é AN, converge para o valor S, ou que tem soma igual a S, se a sequência das suas somas parciais Sn convergir para S, ou seja, se o limite de Sn, quando n vai para mais infinito, for igual a S. Nesse caso, a gente pode utilizar essa igualdade. O somatório dos termos AN, com n variando de 1 até mais infinito, é igual ao limite de Sn com n tendendo a mais infinito, que é igual a S. Então, se a gente tem uma série e a gente quer calcular esse somatório, nessa soma infinita, a gente vai utilizar o limite da sua sequência das somas parciais. Como exemplo, vamos analisar a série menos 1 elevado a n menos 1 multiplicado por a, sendo que a é um número diferente de zero. A gente vai analisar essa série através do limite da sua sequência de somas parciais. Observe o seguinte: o S1, ou seja, o primeiro termo da sequência das somas parciais, nesse caso, vale A. O S2 vai ser A1 mais A2, só que o A2 nesse caso é menos A, então o S2 vale zero. O S3 é A1 mais A2 mais A3, e o A3 vale A nesse caso. E aí, se a gente fizer essa soma, o S3 vale A. E assim por diante. Se a gente calcular o S4, a gente vai ver que o S4 vai ser igual a menos A mais A menos A, que vai ser igual a zero. Né? Então, quem vai ser o nosso Sn? O nosso Sn, ou seja, o enésimo termo da sequência das somas parciais da série que a gente está considerando, é dada por A menos A mais A, assim por diante, até o enésimo termo, que é dado por menos 1 elevado a n menos 1, multiplicado por A. Bom, observe o seguinte: quando eu estou tratando de subíndices ímpares, ou seja, quando n for ímpar, meu Sn vale A.
né? Aqui o S1 vale A, o S3 vale A, assim por diante. Agora, quando o n for par, o Sn vale zero. Então, essa sequência Sn, ela não tende a valor algum quando o n vai para mais infinito. Ela está oscilando entre zero e A. E ela não tende a valor algum porque o A é diferente de zero. Então, neste caso, não existe o limite de Sn quando n tende a mais infinito. Se não existe o limite de Sn quando n tende a mais infinito, então quer dizer que Sn não tende a valor algum, logo a série não converge. Então essa série é uma série divergente. A série diverge. Então aqui a gente tem um exemplo de uma série que não converge, uma série divergente. Um outro exemplo é o exemplo das séries geométricas. O que é uma série geométrica? Uma série geométrica de razão R e primeiro termo A é toda série que pode ser escrita como sendo o somatório de A, que multiplica R elevado a n menos 1, com n variando de 1 a mais infinito. Então, quando n for igual a 1, eu vou ter o primeiro termo, que é A. Quando n for igual a 2, eu vou ter o segundo termo, que é A multiplicado por R, e assim por diante. Quando eu tiver no enésimo termo, eu vou ter A que multiplica R elevado a n menos 1. Tá bom? Observe que todos os termos dessa sequência, aliás, dessa série, estão sendo multiplicados por A. Então, se A for igual a zero, essa série ela vai convergir para zero, né? Porque eu vou estar sempre somando zero e isso vai dar zero. Agora, se R for igual a zero, todos os termos a partir do segundo termo são iguais a zero. Então, essa série ela vai convergir para o valor de A. Tá bom? Então, a gente verificou aqui que para A igual a zero, essa série converge. Para R igual a zero, essa série também converge. Vamos analisar ela para outros valores de R, tá? E outros valores de A também. Então, por exemplo, vamos considerar primeiro que o nosso R seja igual a 1. Se o R for igual a 1, a gente vai ter a série A que multiplica 1 elevado a n menos 1, com n variando de 1 a mais infinito. Bom? Então, quem vai ser o Sn da sequência das nossas somas parciais? Ou seja, quem vai ser o enésimo termo da sequência das somas parciais? O Sn, neste caso, vai ser dado por A, que multiplica 1, mais A, que multiplica 1, assim por diante, até o enésimo termo, né? Aqui vai ficar... Aqui é 1, né? E aqui vai ficar A, que multiplica 1 elevado a n menos 1. Dessa forma, a gente tem que o Sn é dado por n, que multiplica A, porque eu estou somando o número A n vezes. Tá? Então, se Sn é igual a n vezes A, quando eu fizer n tender a infinito, o Sn vai tender a mais infinito, se A for maior que zero, e vai tender a menos infinito, se A for menor que zero. Né? Então, essa série aqui, cujo termo geral é Sn, ela diverge. Ou ela vai para mais infinito, ou ela vai para menos infinito, quando n vai para mais infinito. Então, no caso em que a razão é igual a 1, a série geométrica, independente do valor de A, aliás, se A for diferente de zero, vai ser uma série divergente. Vamos olhar agora para o caso em que a razão é igual a menos 1. Se a razão for igual a menos 1, a gente vai ter a série A, que multiplica menos 1 elevado a n menos 1, com n variando de 1 até mais infinito. Né? Como a gente já viu no exemplo anterior,
essa série é uma série divergente, porque não vai existir o limite da sequência Sn. Bom, então, essa série diverge. Então, olha só. Suponha que a gente tem aqui uma reta que represente os valores da razão, os valores de R. A gente acabou de ver que para R igual a 1, essa série diverge. E para R igual a menos 1, essa série também diverge, a série geométrica. Né? Então, a série geométrica diverge para R igual a 1 e para R igual a menos 1. E a gente viu, no slide anterior, que quando R é igual a 0, ela converge. Né? Então, a pergunta é, o que será que acontece com essa série se a gente considerar valores de R, ou seja, considerar uma série geométrica cuja razão é maior do que 1 ou menor do que menos 1? E o que acontece com essa série se a gente considerar valores de R, né, entre menos 1 e 1? Então, a gente vai analisar esses três casos agora. Então, suponha que a gente esteja tratando de uma série geométrica cuja razão tem módulo diferente de 1. Bom? Então, essa série ela é dada por A, que multiplica R elevado a n menos 1, com n variando de 1 a mais infinito. E nesse caso, a soma dos n primeiros termos dessa série, né, ou seja, o meu Sn vai ser dado por A, que é o primeiro termo, mais AR, que é o segundo termo, mais AR ao quadrado, que é o terceiro termo, até o enésimo termo, que é A que multiplica R elevado a n menos 1. Bom, observe que o Sn agora, para a gente, nada mais é do que a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Então, se a gente considerar uma progressão geométrica, né, cujos n termos, os n primeiros termos, são dados por A, AR, AR ao quadrado, AR ao cubo, até AR elevado a n menos 1, a soma dessa progressão geométrica finita, ela é dada por A, que é o primeiro termo, multiplicado por 1 menos a razão elevado a n, dividido por 1 menos a razão. Então, nesse caso, Sn é igual a esse quociente. Bom? E a gente está considerando que o módulo de R é diferente de 1. Então, esse Sn está bem definido. Observe o seguinte. Se a gente considerar que o módulo de R é menor do que 1, então a gente tem que R elevado a n tende a zero quando n tende a mais infinito, né? E daqui a gente pode concluir que o limite de Sn, com n tendendo a mais infinito, para o caso em que o módulo de R é menor do que 1, é igual a A dividido por 1 menos R. Então, nesse caso, se a gente considerar a razão com módulo menor do que 1, nós temos que a nossa série geométrica ela converge, e ela converge para o valor A dividido por 1 menos R. Agora vamos analisar o caso em que o módulo de R é maior do que 1. Então, se a gente considerar agora uma série geométrica cuja razão tem módulo maior do que 1, então se o módulo de R for maior do que 1, a gente vai ter o seguinte, né? Nós temos que Sn é igual a A que multiplica 1 menos Rn dividido por 1 menos R, né? Se R for maior do que 1, essa sequência Sn vai estar indo para menos infinito. E se R for menor do que menos 1,
essa sequência SN ela vai estar oscilando entre números positivos e negativos. Tá? Então, também não vai existir o limite dessa sequência. Então, portanto, neste caso, não existe o limite de Sn quando n tende a mais infinito. Se não existe o limite de Sn quando n tende a mais infinito, para o caso em que o módulo da razão, né, ou seja, o módulo de R é maior do que 1, então a gente conclui que para séries geométricas com razão maior do que 1, a série geométrica não converge. Então, conclusão. Se a gente olhar para a série geométrica A, que multiplica R elevado a n menos 1, com n variando de 1 a mais infinito, então essa série ela vai ser convergente e vai convergir para o valor de A dividido por 1 menos R, se o módulo da razão for menor do que 1. E ela vai ser divergente caso contrário. Essa série diverge se a gente considerar valores de R maiores ou iguais a 1. Bom? Então, sempre que a gente tiver uma série geométrica, basta a gente analisar a sua razão. Se a sua razão for menor do que 1 em módulo, essa série vai convergir. Se a razão for maior do que 1, maior ou igual do que 1 em módulo, então essa série geométrica vai ser uma série divergente. Tá? Por exemplo, vamos analisar a série 2 elevado a n, que multiplica 3 elevado a menos 2n mais 1. Observem que essa série ela pode ser escrita como sendo 3 que multiplica 2 dividido por 9 elevado a n, com n variando de 1 a mais infinito. Bom? Que pode ser reescrita como sendo o somatório com n variando de 1 até mais infinito, de 2/3, que multiplica 2 sobre 9 elevado a n menos 1. Bom? Bom, então aqui nós temos uma série geométrica, né, cujo primeiro termo, ou seja, o valor de A é igual a 2/3, e a razão é igual a 2 sobre 9. Como a razão em módulo é menor do que 1, então essa série é uma série geométrica que converge. E ela converge para qual valor? Ela converge para o valor A dividido por 1 menos a razão. Então, essa série é uma série convergente e sua soma é igual a A, que é 2/3, dividido por 1 menos a razão. Né? A razão aqui é 2 sobre 9. Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter que essa série converge para 6 sobre 7. Então essa série é uma série convergente, é uma série geométrica com razão menor do que 1 em módulo, e ela converge para o valor 6 sobre 7. Um outro exemplo, que é uma aplicação das séries geométricas, é o seguinte. Vamos olhar para a dízima periódica 4,3, 95, 95, 95, assim por diante. E vamos escrever essa dízima periódica como sendo quociente de dois números inteiros. Ou seja, a gente vai reescrever essa dízima periódica como sendo um número racional. Tá? Observem que essa dízima periódica ela pode ser reescrita como sendo 4,3 mais 0,095 mais 0,00095
mais 0,0000095 e assim por diante. Bom, 4,3 é igual a 43 sobre 10. Então, a gente pode escrever a soma acima como sendo 43 sobre 10 mais 0,095 é igual a 95 sobre 10 ao cubo. Mais 0,00095 é igual a 95 dividido por 10 elevado a 5. O quarto termo é igual a 95 dividido por 10 elevado a 7. E assim por diante. Bom? A partir do segundo termo, nós podemos colocar o 95 sobre 10 ao cubo em evidências. Então, nós temos 43 sobre 10 mais 95 sobre 10 ao cubo, que multiplica 1 mais 1 sobre 10 ao quadrado, mais 1 sobre 10 à quarta, assim por diante. Bom, observe que este somatório infinito que está entre parênteses nada mais é do que uma série geométrica, né? Esse somatório é o somatório de 1 sobre 10 ao quadrado elevado a n menos 1, com n variando de 1 até mais infinito. Então, essa soma nada mais é do que uma série geométrica com razão igual a 1 sobre 10 ao quadrado, e cujo primeiro termo é a igual a 1. Se a razão é 1 sobre 10 ao quadrado, então a razão em módulo é menor que 1, logo, esse somatório, essa série, ela converge, né? Então a gente pode reescrever toda essa soma como sendo o seguinte: 43 sobre 10 mais 95 sobre 10 ao cubo, vezes o valor para o qual a nossa série geométrica converge. A nossa série geométrica, no caso, ela converge para a dividido por 1 menos a razão. A é igual a 1 e a razão é igual a 1 sobre 10 ao quadrado. Então, aquela série é igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre 10 ao quadrado. Fazendo esses cálculos aqui, nós vamos ter 43 sobre 10 mais 95 sobre 10 ao cubo, que multiplica 10 ao quadrado sobre 99. Né? E aí, calculando esse valor, nós vamos ter 4.352 dividido por 990. Ou seja, a dízima periódica 4,3, 95, 95, 95 e assim por diante, nada mais é do que a divisão de 4.352 pelo número 990. Um outro exemplo de séries nas quais a gente consegue determinar explicitamente a sua soma é o exemplo das séries telescópicas. Tá? Observe que aqui nós temos a série, né, o somatório de 1 sobre n que multiplica n mais 1. Então, nesse caso aqui, o termo geral a n é igual a 1 sobre n que multiplica n mais 1. E esse termo geral a n, ele pode ser reescrito como sendo 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Né? Se você não souber assim, olhar diretamente e verificar esse cálculo, você pode usar, por exemplo, frações parciais, para conseguir fazer essa separação, essa decomposição do AN. Tá bom? Então, observe o seguinte, quem que vai ser o primeiro termo, ou seja, o S1, né, o primeiro termo da sequência das somas parciais dessa série? O S1 é igual a 1.
Só que A1, nesse caso, vale 1 menos meio. Quem que vai ser o S2? O S2 vai ser A1 mais A2. Então, vai ser A1, que vale 1 menos meio, mais A2. Só que o A2 vale meio menos 1/3. O S3 vale A1, que é 1 menos meio, mais A2, que é meio menos 1/3, mais o A3, que é 1/3 menos 1/4. Então, quem que vai ser o nosso SN? O nosso SN vai ser igual a o primeiro termo, que é 1 menos meio, mais o segundo termo, que é meio menos 1/3, mais o terceiro termo, que é 1/3 menos 1/4, mais o quarto termo, até o enésimo termo. O enésimo termo é 1 sobre n, menos 1 sobre n mais 1. Bem, observe o seguinte. Esse menos meio cancela com esse meio. Então, o meu A2 vale 1 menos 1/3. O S3, eu posso cancelar esse menos meio com esse meio, e esse menos 1/3 com esse 1/3, positivo. E vai sobrar exatamente 1 menos 1/4. Né? Observe então que no S2 sobrou o primeiro termo da minha soma de S2, mais menos o último termo da soma, que é 1/3. Né? O S3 sobrou o primeiro termo da soma, que é 1, da soma S3, menos o último termo, que é 1/4. Então, esse processo ele continua sendo repetido. No SN, esse menos meio cancela com esse meio, esse menos 1/3 cancela com esse 1/3, esse menos 1/4 vai cancelar com 1/4 que vai aparecer aqui, esse 1 sobre n vai cancelar com menos 1 sobre n que vai aparecer aqui no meio dessas reticências. Então, o meu SN também pode ser escrito como sendo o primeiro termo aqui, que é 1, menos esse último termo, que é menos 1 sobre n mais 1. Ou seja, é igual a 1 menos 1 sobre n mais 1. Então, para a gente determinar se essa série telescópica converge ou não, a gente vai analisar o limite da sequência SN. Mas observe que, quando n vai para mais infinito, esse segundo termo da soma do SN está tendendo a 0, então SN está tendendo a 1. Se SN converge para 1 quando n vai para mais infinito, então a série telescópica ela é convergente e ela converge para o valor 1. Algumas propriedades. Suponha que a gente tenha duas séries convergentes. Uma série cujo termo geral é AN e a outra série cujo termo geral é BN. E suponhamos também que a gente tenha uma constante qualquer alfa. Então são válidas as seguintes propriedades. Se a gente fizer o somatório de AN mais BN, é o mesmo que a gente fazer o somatório de AN somar com o somatório de BN. A mesma coisa vale para a diferença. O somatório da diferença de AN com BN é igual à diferença do somatório de AN com o somatório de BN. Agora, se a gente tiver o somatório de uma constante vezes AN, a gente pode passar essa constante para fora do somatório e reescrever esse somatório como sendo alfa, né, ou seja, a constante que multiplica o somatório de AN. Tá? E nesses três casos, nós temos séries convergentes. Então, por exemplo, vamos analisar a série dada pelo somatório de 1/3 elevado a n mais 1/4 elevado a n. Observe que esse somatório, pelo teorema anterior, pode ser reescrito como a soma de dois outros somatórios, né? Ou seja, como sendo o somatório de 1 sobre 3 elevado a n
mais o somatório de 1 sobre 4 elevado a n, com n variando de 1 até mais infinito nas duas séries. Bom? Então, a gente pode analisar aqui cada uma dessas séries separadamente. Vamos analisar a primeira série primeiro. Bom? Então, aqui, observem que a série 1 sobre 3 elevado a n, ela pode ser reescrita como sendo 1 sobre 3 que multiplica 1 sobre 3 elevado a n menos 1, com n variando de 1 até mais infinito. Tá? Então essa série, ela é uma série geométrica, cujo primeiro termo, ou seja, o a, vale 1/3, e a razão também vale 1/3. Então aqui a gente tem uma série geométrica de razão 1/3, ou seja, de razão r, cujo módulo é menor que 1, logo, essa série geométrica, ela converge. E ela vai convergir para o valor de a dividido por 1 menos r. Né? Nesse caso, o a é 1/3, e o r também é 1/3. Então, quando a gente calcular essa divisão, eu vou ter 1/3 multiplicado por 3 sobre 2, que vai dar meio. Então, essa primeira série, né, da soma converge para meio. Agora vamos analisar a segunda série, né, a série cujo termo geral é 1 sobre 4 elevado a n. Então, olha só. Nós temos aqui que a série 1 sobre 4 elevado a n, com n variando de 1 até mais infinito, ela pode ser reescrita como sendo 1 sobre 4, que multiplica 1 sobre 4 elevado a n menos 1, com n variando de 1 até mais infinito. Então, novamente, nós temos uma série geométrica. Neste caso aqui, essa série geométrica, ela possui o primeiro termo a como sendo 1/4, e a razão também vale 1/4. Como nós temos uma série geométrica com razão em módulo menor do que 1, então essa série é uma série convergente e ela converge para o valor de a, que é 1/4, dividido por 1 menos a razão, que também é igual a 1/4. Né? E quando a gente calcular esse valor aqui, a gente vai ter 1/4 vezes 4 sobre 3, que vai ser igual a 1/3. Então, essa série, cujo termo geral é 1 sobre 4 elevado a n, ela converge para 1/3. Ou seja, este somatório aqui, que era o que a gente estava analisando inicialmente, vale meio mais 1/3. Ou seja, essa série converge para a soma meio mais 1/3. Então aqui a gente tem um exemplo de série convergente. Bom, então é isso. No próximo vídeo eu irei continuar falando sobre séries numéricas. Até lá!